E até para a gente fechar essa parte do jornalismo especificamente, né, Cláudia? E eu entendo o que você fala, porque a gente sofre hoje essa pressão para que a gente se posicione também, né? A sociedade que acompanha esse jornalismo político quer entender também qual que é a sua opinião sobre aquilo que aconteceu ou sobre aquele projeto e não, às vezes, pura e simplesmente o que é que está acontecendo. Mas você que trabalha há tanto tempo, tem tanta experiência nessa cobertura política especificamente, já há mais de 20 anos, eu queria entender também se você viu uma diferença de audiência, se você consegue fazer essa medição, porque eu também entendo que há diferença, porque hoje a audiência está muito mais espalhada, então tem gente que pode acessar o seu conteúdo nas redes sociais, ou por um vídeo, ou ler um editorial também no site, e antigamente a gente tinha maneiras mais segmentadas, então tinha que comprar ali o jornal para conseguir ler uma coluna política. Mas você acha que hoje a quantidade da audiência que consome o jornalismo político, para além desse período de campanha eleitoral, é maior mesmo do que há 20 anos, por exemplo? Sem dúvida. Não tem a menor dúvida disso. Eu acho que as pessoas, elas não só elas consomem, como muitas vezes elas são utilizadas por grupos políticos como massa de manobra, né? Quando a gente vê as pessoas muitas vezes idolatrando alguém, sem pensar por que razão, simplesmente por se entender naquele discurso. Muitas vezes as pessoas ainda caem no discurso fácil, né? O político, é bom que se diga sempre, o político, normalmente, um bom político, um político popular, melhor dizendo, uma liderança política, normalmente tem uma empatia, tem um carisma, tem uma capacidade de se comunicar com o eleitorado de massa de uma forma que outros não têm. E isso não é necessariamente... isso não quer dizer que seja necessariamente esse político seja bom, seja ruim, né? Pode ser que sim, ele pode ser até um sujeito bem intencionado ou não, pode ser um sujeito, um mau caráter, né? Um bandido que use desse poder de sedução, né? Para manipular a cabeça das pessoas. E quanto mais elas são leigas, ou seja, quanto mais elas são despolitizadas do ponto de vista da educação política, do entendimento, da própria capacidade de cognição, né, de entender o seu papel na sociedade, entender os seus direitos, entender seus deveres, entender como funciona a política, como ela funciona por dentro, tudo isso faz com que, infelizmente, isso seja um elemento nessa equação muito pesado. Então, as pessoas elas acabam sendo manipuladas porque elas se interessam pela política, mas elas ainda não têm, elas se interessam por um discurso, elas gostam do que elas estão ouvindo, elas estão insatisfeitas com a situação em que elas estão vivendo, né? Basta a gente lembrar que isso não é exclusivo do Brasil, que começou lá com os 20 centavos, né, em 2013, mas isso é um reflexo de movimentos como a Primavera Árabe, Occupy Wall Street e várias outras que vieram antes e que vieram em função também da falência, né, das instituições, no sentido da entrega, né, do que aquilo que se espera, né, que instituições do Estado, um Estado que nos cobre impostos, a sociedade quer que esse Estado realmente contribua para o seu bem-estar na cidade, a mobilidade urbana, serviços de saúde, de educação adequados. Então, essa insatisfação está presente em todo o eleitorado. Você pode perguntar, pode ir no ponto de ônibus, pode ir na favela, pode ir onde for. Pergunta se o sujeito está satisfeito com aquela situação que ele está vivendo. Ele vai dizer que não. Pergunta de quem é a culpa. Ele vai dizer que é do governador, que é do prefeito, é do Estado, é do presidente. Ele vai achar um culpado. É claro, tudo isso tem a ver também com o próprio processo de alfabetização. A gente vive uma massa, a gente tem no Brasil uma massa de pessoas que são analfabetas funcionais, mal sabem ler, escrever, muito menos entender esse processo todo. Então isso é utilizado muitas vezes pelos políticos, pelas lideranças políticas como massa de manobra. Então é isso, acho que o interesse político já é muito bacana, o acesso à informação é muito legal, mas eu digo sempre, sejamos sejamos menos militantes e mais cidadãos. Não podemos nos deixar levar pela idolatria, porque, afinal de contas, os políticos são nossos empregados, e não o contrário.